A minha fala vai muito na visão teórica e prática que o evento se propõe. Vocês à tarde terão uma fala de Cláudio, que representa um pouco o que eu tenho feito na cidade dele. Eu sou do Centro de Educação, lá na UFPE. Eu sou biólogo, na verdade, mas trabalho formando professores de Química, Física, Biologia, nas metodologias e meus estágios. E desde 2016 eu senti a necessidade de envolver esses alunos realmente no chão de escola, porque eu sentia a fragilidade que era a formação desse professor. E também, por outro lado, eu via as cidades do interior de Pernambuco com muita fragilidade, na verdade, no processo educacional. Então, eu comecei a perceber que eu poderia fazer as duas coisas: formar melhor o meu aluno da universidade e contribuir com as cidades do interior de Pernambuco, né? Porque quando chegavam os programas do Ministério da Educação, eles chegavam muito na capital. Eu não teria como levar muitos alunos da UFPE para o interior de Pernambuco. E aí, qualquer projeto que viria, as escolas próximas da UFPE recebiam os nossos alunos. Dificilmente eu teria alunos viajando para o interior para fazer projetos de impacto nas cidades. Então, a nossa dimensão vem muito para tentar auxiliar tanto a universidade na formação dos professores, como auxiliar as cidades do interior de Pernambuco. Junto a isso, eu coordeno 21 licenciaturas na UFPE. E aí é um trabalho extremamente muito complicado, porque a gente sente na pele áreas que não têm condições de ser licenciatura, porque são coordenadores da área pura que não compreendem, né, a educação e nem querem compreender, mas estão à frente das licenciaturas. E aí você precisa ter uma negociação o tempo todo para estar explicando o que é uma licenciatura para quem conduz alunos, né, na universidade. E aí eu reuni dois projetos, um de extensão, que é o REDEC, Residência Docente de Ensino de Ciências, e o EDUCAT, que é um projeto de pesquisa. A partir dessas duas frentes, eu fui organizando esse desenho para a formação de professores. O REDEC, na verdade, é uma residência que eu criei em 2017, totalmente diferente da residência do governo federal. Eu criei, na verdade, no final de 2016, e era um programa onde eu tentava trazer o meu aluno de mestrado, de doutorado, de graduação, quem não estava ainda empregado e queria ter experiência prática. Ele tornava-se o meu residente. E aí, a partir do envolvimento com as minhas práticas e com as cidades que eu abarcava para poder fazer o projeto, ele poderia ter carga horária prática, né, a partir das minhas demandas. E aí ele criou, na verdade, esse programa de residência para realmente ajudar esses profissionais, né, da licenciatura e também estudantes de mestrado e doutorado, e quem tinha terminado mestrado e doutorado estava realmente sem estar no mercado. Então, eles se tornavam residentes desse programa. Esse programa, em 2017, ele foi classificado como mais inovador em Pernambuco, através da Fundação Pernambuco, que é a Fundagem, né, pelo MEC, e isso impulsionou muito a gente a poder criar outras demandas, na verdade, ajudou muito o programa a se cristalizar em Pernambuco e a criar novas frentes. E aí eu criava, na verdade, os projetos na Pró-Reitoria de Extensão para sustentar, porque eu nunca tinha muitas bolsas nem financiamentos, mas aí eu garantia certificação para esses profissionais e esses alunos. E aí eu conduzia alguns programas nas cidades do interior. Junto a isso, criamos um laboratório de pesquisa e prática, chamado EDUCAT, que é um grupo de pesquisa, educação, metodologias e tecnologias. Esse grupo trabalha, na verdade, estudando as coreografias didáticas institucionais, estuda engajamento docente, estuda as tecnologias,
começamos a investigar, na verdade, e foi desse grupo que começamos a realmente estudar o fenômeno que nós fazíamos nas cidades do interior e a poder produzir os livros, as pesquisas, os papers. Então, a união do grupo de pesquisa com essa união do grupo de extensão ajudou, na verdade, o encaminhamento dos projetos e mesmo não tendo financiamento muitas vezes, a gente conseguia ter sempre muitos alunos e pessoas envolvidas que desejavam estar na universidade para poder estar com a gente nas parcerias e convênios. Então, assim, desde 2016 nós conseguíamos sempre fechar projetos com as prefeituras e com as escolas. Então, nossa base realmente era permitir que as cidades recebessem o conhecimento construído na universidade, né? E que o que a gente estudasse na universidade não ficasse preso nos grupos de pesquisa, mas que pudesse realmente ser visualizado e implantados nas prefeituras de Pernambuco. E aí nós criamos dois grandes caminhos. Primeiro, uma grande rede colaborativa, e aí alguns atributos que nós criamos para realmente formar as pessoas, tanto na universidade como nas prefeituras. A nossa rede basicamente trabalhava com quatro elementos. Quando eu chegava numa prefeitura, eu coreografava inicialmente a escola. A gente usa um termo muito bisabausa, né? Onde eu levava, por exemplo, se a cidade tivesse 10 escolas, uma rede, eu levava 10 residentes e colocava em cada escola um residente. O primeiro momento nosso na cidade seria o residente ficar uma semana, 40 horas na cidade, preferencialmente dormindo na cidade. Ele precisaria viver realmente a cidade, não somente entender a escola, mas entender o entorno, a vida um pouco social, à noite, se tivesse EJA na escola, entender que à noite na escola. E aí, na universidade, ele passava de um curso de formação com a gente de 40 horas para poder compreender como é que ele iria coreografar essa escola e essa cidade. Então, aprender a fazer grupo focal, aplicar questionário, fazer reunião com pais, entrevistar professor, observar fenômeno, observar recreio. Eles realmente passavam, em média, 50 horas, 60 horas na cidade de imersão. E aí, dessa imersão, que eles ficavam na cidade, eles levantavam muitos dados e voltavam para a universidade. Com esses dados, nós iríamos pensar para cada escola o que nós poderíamos fazer. E aí, a primeira rede nossa era: o que é que o professor daquela escola precisa? O que é que o gestor precisa? O que é que os alunos da escola precisam? E aí, com esse desenho inicial, nós retornávamos para a escola e desenhávamos um projeto para aquela escola. Então, se a cidade tem 10 escolas, 10 projetos eram construídos. Então, cada escola tinha o seu projeto desenvolvido e, de forma macro, a cidade tinha, na verdade, a sua coreografia institucional, onde os vários outros aspectos que nós precisávamos sempre dialogar, a questão da agricultura, da saúde, a própria gestão da educação, eles entravam através de outros projetos paralelos. Então, assim, esse desenho me ajudava a quê? A inicialmente formar esse residente, que era um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, um aluno da graduação, às vezes um recém-graduado que não estava ainda no mercado de trabalho. Ele entendia, na verdade, das práticas com a gente na universidade e ele tinha a oportunidade de, ao chegar na cidade, poder aplicar o conhecimento construído na universidade e poder realmente vivenciar a licenciatura, a docência nas escolas. A partir desse momento, nós começávamos a atuação em si. E qual era a atuação?
Digamos que a escola X, naquela cidade, tinha um problema muito sério de indisciplina. Então, nós organizávamos formações para aquela escola sobre disciplina. E aí, se eu tivesse naquela escola, por exemplo, 6 salas de aula, eu levava, num dia específico, 6 residentes. Os residentes assumiam as salas de aula com os alunos e os 6 professores ficavam numa outra sala com o formador. A gente não parava a aula daquela escola e tanto os alunos como os professores participavam de uma formação. Junto a isso, o gestor também participava de formações o tempo todo com a nossa equipe. Resultado, a gente conseguia trabalhar de forma muito específica a realidade daquela escola, que tinha uma problemática muito específica, mas não só pensando no professor, muitas vezes pensando naquele aluno da escola e no professor. E é legal porque muitas vezes o próprio aluno dizia assim, mas o meu professor também está sendo formado ao mesmo tempo que eu estou sendo formado aqui na sala com os alunos da UFPE. E aí a gente tinha muitas vezes que ir para uma escola rural de uma cidade do interior que tinha totalmente uma especificidade para se trabalhar que deferia na mesma rede de uma cidade, de uma escola da área urbana. Então, assim, essa rede que nós construímos, ela foi muito importante para a gente porque a gente conseguia, na verdade, através das formações e desse desenho que era construído, né, pela escola, perceber realmente as necessidades. Logicamente, é um trabalho que exigia, no mínimo, 2 meses de diagnose. A gente fazia um trabalho muito baseado em evidências, através dos índices da escola, através das entrevistas, cruzávamos dados, muita gente ajudava esses grupos a entender e percebendo, na verdade, que nós poderíamos realmente fazer. E o trabalho, quando se une, um doutorando, um mestrando e um graduando, ajudava muito, porque as formações também que eram organizadas para os professores das escolas sempre tinha um graduando e às vezes um mestrando ou um doutorando. Então a própria cidade sabia que era um programa onde todo mundo estava em formação. Não era o professor doutor que ia dar aquela formação somente, mas toda a cadeia fazia parte do programa. E isso foi ajudando não só a universidade a ganhar força e os nossos alunos, como também a cidade a criar esse desenho. 4 atributos para a gente são extremamente importantes no programa. Primeiro, pensar muito no ensino, na pesquisa, na extensão, e tudo teria que ter algo ligado à inovação, porque era um elemento sempre desbravador para o nosso grupo, né? O que eu poderia fazer na cidade que realmente instigasse a comunidade a querer realmente o nosso programa naquela cidade? E aí, muitas vezes nós sempre aproveitávamos as experiências exitosas da cidade e aí repaginava porque a gente poderia perceber como algo realmente muito interessante para a comunidade. E é como eu falei para vocês, aí a gente funciona no contato com a própria prefeitura, né? A gente com a prefeitura escolhe as escolas parceiras. A partir desse processo, faz a formação na UFPE, uma formação que é no mínimo 40 horas na UFPE, para poder alinhar esses alunos da gente, porque muitas vezes são alunos com formações diferentes. Depois os residentes vão para a ação, né? E esse residente ele precisa estar relacionado com a realidade daquela cidade que ele vai, e aí se cria realmente essa rede que vai ajudar essa cidade, né? E a gente começou fazendo isso com escolas públicas próximas ao FPE, depois pegamos escolas privadas para coreografar perto da universidade, depois fomos para o interior, pegar uma rede com escolas com até 10, 12 escolas, e aí fomos ampliando esse leque com outras redes. Realmente foi preciso entender essa dinâmica, começando por uma escola até chegar numa rede lá em Pernambuco. Os pilares, na verdade, é muito focado no nosso projeto, no nosso programa,
em pensar em programas de formação, até porque eu trabalho na UFPE formando professores, mas quando a gente vem para cá para conversar com o CEGIT, com o grupo de Cristina, né? Eu estou coorientando uma tese aqui com Cristina, e aí estou ajudando o trabalho de Claudson, lá em Feira Nova. Essa escuta aqui nesse evento é muito importante para a gente, porque já abre outros caminhos para pensar o que a gente pode fazer em Pernambuco. Acho que é essa interlocução que ajuda essa conversa para a gente, porque o nosso programa está muito voltado para pensar a cidade educativa na questão de educação, de pensar esse pilar da educação, mas é imprescindível e eu sinto a necessidade de conversar muito lá com os outros atores, né? Eu tenho ampliado em outras cidades já essa conversa com a agricultura, com o transporte, indo para a Câmara com o vereador. E não dá para pensar, na verdade, enquanto o FPE, chegar numa cidade e só dialogar com a equipe da educação. Você não consegue avançar enquanto projeto. Então, a gente começou a perceber muito isso nessas últimas conversas da gente a partir do ano passado, né? Essas leituras que realmente precisavam sair. E eu acho que a parceria com Coimbra, com a Universidade de Coimbra e com o CES20 tem dado para a gente esse diferencial muito grande. E as políticas públicas realmente é o nosso grande pilar que a gente realmente vai trabalhando para poder desenvolver essa parceria, né? Os nossos princípios sempre, a gente trabalha com formação docente e discente ao mesmo tempo, não pessoal, não professor, mas aí envolvendo também a gestão, a comunidade. A gente tem muitas ações que envolvem a comunidade, os pais, os valores, né, a inovação e tudo nosso está posto na internet. Tudo nosso, todos os nossos planos, as nossas ações, os nossos modelos, por sermos da UFPE, a gente não guarda nenhum documento nosso. Tudo que a gente produz está disponível no nosso portal. Qualquer outra instituição, qualquer outro grupo pode baixar, pode usar e pode replicar, porque a gente acredita na replicabilidade como elemento principal do nosso programa de inovação, né? E aí fala um pouquinho sobre esses elementos principais. Alguns dos nossos projetos que a gente tem trabalhado muito, né? Formação de gestores, coordenadores, formar professor, a imersão de residente. A gente faz muita vivência formativa, a gente para a escola e aí, ao mesmo tempo, se forma professor, se forma aluno, se forma comunidade. A gente vai para a cidade e cria-se, na verdade, um evento na cidade. A gente chega na cidade e aí chega-se 15, 20 estudantes da UFPE, passa 3, 5 dias na cidade e a cidade realmente para receber a universidade e a escola já sabe e a recepção é muito legal para a gente disso. E o nosso aluno, quando eu já estou acho que na terceira tese e dissertação nesse projeto da gente, e os resultados são muito interessantes, como o nosso aluno está se formando na licenciatura e quando ele passa por uma residência e vivencia realmente o chão de escola. O professor nunca imaginou que ia passar uma semana conhecendo a diretora de ensino de uma secretaria de educação de uma cidade. Inclusive, ia conhecer o secretário de educação e conversar com ele, dialogar sobre política pública. Porque a visão dos estados no Brasil é o aluno correr na escola, dar uma aula, vai correndo para casa e não vive a escola. E nesse modelo, realmente, ele vive a escola, né? Eles produzem eventos o tempo todo nas cidades, nas escolas, eles organizam palestras, eles fazem semanas temáticas, eles organizam as mídias sociais das escolas, eles conseguem fazer, na verdade, todo esse desenho que as escolas precisam para estarem realmente hoje nessa educação que se fala 5.0. E aí é um destaque hoje que a gente trabalha muito, né? A gente hoje trabalha muito também, por eu ser da biologia, constituindo clubes de ciências nas cidades, é uma política nossa que a gente tem feito muito, e criando nas cidades núcleos de formação de professores. A gente percebe essa necessidade porque eles fazem muitas ações, muitos programas que não se articulam, que não se conversam.
eles não têm a dimensão, tudo que vem do governo federal eles abarcam, eles recebem, eles fazem, mas não tem dimensão que eles podem, na verdade, estar se articulando, efetivamente vendo o que é importante para a cidade, decidindo, na verdade, o que eles vão fazer. Então, eu acho que é uma ação importante pensar nas cidades, nesses núcleos, mesmo que muito simples, mas não pode ficar na mão do secretário o pensamento, mesmo uma cidade muito pequena, né? E aí a gente trabalha um modelo, que eu vou falar bem rapidamente, teórico, metodológico, que é a partir do desenho de Zabauza, né? Que são as coreografias didáticas, que desse modelo saem as institucionais, que é muito mais ampla. Zabauza, na verdade, ele vê a sala de aula com um grupo de dança, onde o professor é o coreógrafo, né, e os alunos são os dançarinos. Então, nessa metodologia, quando você coreografa uma cidade, uma escola, você vê essa interação que ocorre, esse grande movimento, né, da arte, e a gente segue um pouco esse modelo, né, coreográfico quando vai fazer uma cidade. E os nossos residentes estudam teoricamente esse modelo, porque eles fazem um relatório realmente teórico sobre isso. E aí são 4 estágios que a gente trabalha: antecipação, que é o que vem antes realmente de se chegar na cidade. É todo o trabalho que é feito, na verdade, até o pensar o que vai ser feito nas escolas e na cidade. Os movimentos externos, que é quando a gente realmente começa a desenvolver a ação, desenvolver a coreografia na cidade. Os movimentos internos, que é muito mais dos alunos, dos professores, da cidade, do que a gente consegue realmente promover enquanto processo de necessidade e de foco. E, por fim, qual é o produto que a gente faz, que a gente tem quando a gente cria, na verdade, uma demanda para uma cidade. Em Feira Nova, nós já estamos desde 2017, são já 3 anos. Nós já tem vários produtos na cidade. Eu entrei agora em Glória de Goitá, outra cidade, que é junto de Feira Nova. Estamos há 4 meses. Então, assim, a gente já tem... Cada cidade cria um desenho, faz um modelo e, pelo tempo de projeto, consegue pensar nesse produto de aprendizagem, né? Em cada etapa, a gente tem algumas ações que são predominantes e essas ações podem ajudar o grupo a avançar ou não. Nós preferimos, mesmo usando modelos de gestão que a gente usa muito para fazer esse desenho da gente, trazer modelos também pedagógicos e teóricos para ajudar o nosso aluno de licenciatura a entender melhor como a gente pensa a escola, como a gente pensa a cidade, mas esse desenho inicial ajuda também muito a gente a pensar sobre a cidade, né? E aí surge agora esse último modelo que Zabauza está discutindo muito com a gente. Ele faz parte do nosso grupo de pesquisa lá em Recife, que é a institucional, que envolve mais elementos, né? E aí começa já a ver o próprio currículo oficial, os próprios referenciais externos, a própria política, né, brasileira, a orientação, na verdade, formativa que ocorre nesse momento. 3 pensamentos são importantes coreografar: o professor, o aluno, o conteúdo, e o nosso grande foco a participar de um programa como esse: a aprendizagem da cidade. A gente não entra numa cidade porque a gente quer somente fazer bonita, porque eu quero que meu aluno na graduação aprenda melhor a ser um professor de excelência e que esse aluno na cidade interior também ele aprenda melhor na sua cidade, ele viva melhor na sua cidade. Então, esse modelo ajuda a gente a entender esse cenário. E aí, nossa equipe é grande, tem um coordenador, que é um mestrando meu, tem vários consultores, Dalvanei, que faz doutorado aqui, Cristina é uma consultora, todos os nossos alunos, né, licenciandos são residentes, nossos mestrandos são consultores, e todos trabalham nessa ideia de coletivamente aprender em parceria. Então, é um trabalho que vale muito a pena, porque todo mundo está aprendendo na coletividade com a gente.
São nossas redes, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Flick, SoundCloud, uma rádio web, LinkedIn, tem um portal. É um trabalho que não para, porque são muitos atores atuando, são muitas produções, e aí a ideia é que realmente possa ajudar mais pessoas a participarem, né? E aqui são meus contatos, obrigado.